Vem cá, deixa eu entender, rótulos à parte, quem é o Tico politicamente. Eu tenho os rótulos que eu ouço. Sim. Você deve ter os meus, a meu respeito. Você é de esquerda? Você odeia o Bolsonaro? Sim. Você vai votar no Ciro Gomes. Você conhece o Lula. Sim. Você gosta do Lula? Explica aí, vamos lá, para tirar os rótulos. Vamos lá. Quem é você politicamente, afinal? Você é petista, você é bolsonarista, você odeia o Lula, você odeia... Qual é a tua? Não, eu sou uma pessoa que eu fiz Ciências Sociais na UFRJ, não completei o curso, mas eu estudo até hoje. Eu gosto de política. Eu acho que política é uma coisa importantíssima na vida de todos nós, é o que determina do momento que a gente sai de casa até o momento que a gente chega no trabalho ou que a gente não consegue um trabalho. Então, a política, ela necessariamente não pode ser criminalizada a ponto das pessoas acharem que política é uma porcaria, que não serve para nada, etc., porque isso vai fazer com que a gente não consiga esse diálogo que a gente precisa retomar no Brasil. Então, eu acho que dentro do campo do espectro democrático existe a direita, que está dividida ali também em vários parâmetros, direita liberal, conservadora, etc., mais centro-direita. Existem as pessoas que estão à esquerda, mais à esquerda também é liberal, também tem a parte conservadora da esquerda, etc. E tem os marxistas, tem os anarquistas, tem uma série de conteúdos e de conceitos que as pessoas, na grande maioria das vezes, estão discutindo sem saber absolutamente nada sobre isso. Eu fiz uma live com o professor Wilson Gomes, que é o professor de Ciências Políticas e de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, falando só sobre conceitos, não falando sobre partidos políticos e nem falando sobre nomes de pessoas, só para as pessoas entenderem onde elas encontram, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho, do ponto de vista das minhas experiências de vida, com quem eu convivi no meu passado, da minha história de vida, porque eu sou um cara de classe média alta, que de repente perdeu tudo e que chegou a morar dentro de um apartamento de luxo no Nova Ipanema, que você deve conhecer. Sua família perdeu tudo? E os meus pais se separaram num dado momento e a minha família desestruturou totalmente. Então eu morava num apartamento de 4 quartos de frente para o mar, mas não tinha nada dentro da geladeira. Absolutamente nada. Então eu era aquele garoto que era retirado da sala de aula porque meu pai não pagava a escola. Então, tipo, fulano, tinha isso, isso era permitido, né, quando a gente era mais novo. Criança é foda. Então a gente era retirado de sala de aula porque não pagava a escola. Todo mês eu era retirado da sala de aula. Isso me criou um constrangimento gigantesco, obviamente, me criou uma série de questões que eu trabalho até hoje na minha terapia. E num dado momento eu fui adotado por uma família onde o pai era preto e a mãe branca, porque eu cometi uma atitude de racismo num clube de hipismo, que eu fazia hipismo quando eu tinha 12, 13 anos. Minha mãe trabalha com hipismo até hoje, é professora de hipismo. Que diferente. E assim, hipismo é um esporte de elite, então você não tinha pretos fazendo esporte só como funcionários, como tratadores, etc. E num episódio jogando futebol, a bola sumiu e eu ouvia muito dentro da minha área de convívio que preto era bandido, preto era assaltante, preto era isso, preto era aquilo, num ambiente extremamente racista. Então eu fui e apontei o dedo, falei, o único que pode ter roubado a bola aqui é o preto. E aí eu caí na porrada com o cara, briguei com ele, caramba, blá, blá, e aí depois eu achei a bola. E aí quando eu achei a bola, eu falei, puta, eu fui... Aí mesmo com 12 anos, aqui você tem um senso de justiça minimamente, né? E eu me desculpei com ele, etc. E a gente acabou se tornando grandes amigos. E quando a minha família se desintegrou, foi a família dele que me acolheu. E aí... Mas você não tem relação com seus pais biológicos, é isso? Não, eu tenho relação com os meus pais biológicos, mas durante desse período que eles se separaram, meu pai foi morar fora do Rio de Janeiro, meu pai foi morar em Recife, depois meu pai foi para fora do Brasil. Você tem 2 famílias, então? Eu tenho 2 famílias. E a minha mãe, ela entrou num estado de depressão muito profundo e depois, num outro dado momento, ela se mudou também do Rio de Janeiro, foi morar em Londrina, Maringá, no Paraná, numa região por conta das questões dela. E eu fiquei meio que, tipo, entre a casa da minha avó, a rua, a minha avó doente, que era uma senhora que ficou 15 anos de cama, meu avô também doente. Então eu fiquei largado, fiquei abandonado no meio do caminho ali, eu e os meus irmãos. E essa família me adotou, que é a família que me levava para a escola, que me dava carinho, que me dava afeto. E aonde eu conheci muitas pessoas que moldaram mais ou menos assim o meu ponto de vista, porque nesse ambiente onde eu tinha um amigo que era preto, ele estudava na mesma escola que eu, então eu via a diferença de tratamento que era dado para nós dois. Quando a gente saía junto, eu via a diferença de tratamento que era dado entre nós nos lugares, né, que a gente saía para
enfim, ia no shopping, entrava numa loja e a gente sentia que existia, eu sentia que existia essa diferença de tratamento. E ali eu conheci várias pessoas que depois se tornaram grandes nomes, inclusive. O irmão dele, mais velho, do Wagner, que é esse meu grande amigo, que aliás é policial, né? Trabalha no sistema penitenciário lá no Espírito Santo. Então, quer dizer, foi o cara que me ensinou a tocar violão e que foi pro outro lado da vida. Mas é uma pessoa com quem eu tenho relação até hoje. Ele é instrutor de tiro hoje em dia, quer dizer, trabalha dando aula de instrução de tiro. Quer dizer, são mundos diferentes, mas com a mentalidade ainda que foi formada lá naquela infância, quando o irmão dele era amigo do Gabriel Pensador, do MV Bill, do Mr. Catra e de uma série de outros, Def Yuri, de várias figuras que formaram a minha convivência, que era dentro de um condomínio de classe média alta. Me tiraram desse condomínio porque eu comecei a andar com eles e comecei a conhecer o mundo real, a favela, a comunidade, a pobreza, a miséria, a desigualdade, uma série de questões que nesse meio tempo foram formando o meu caráter de olhar para as coisas e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. O Brasil, as desigualdades são muito gritantes, né? Então, se eu moro num condomínio de classe média alta e tenho todas as minhas... as coisas que estão sendo oferecidas para mim, escola, carro, mesmo com todas as dificuldades, eu via milhares de pessoas ali que efetivamente não tinham nada. E ali, dentro dessa formação, eu comecei a perceber que a minha posição estava mais à esquerda por conta da minha preocupação com as questões sociais, com a questão das desigualdades, com as questões relacionadas, obviamente, a todo esse mote de coisas. Eu me coloco à esquerda mais até depois que eu passei a estudar um pouco mais os conceitos, porque eu tenho aqui tatuada anarquia aqui no meu cotovelo. Ou seja, eu fui de uma geração que era o seguinte, e poder eu sou contra, porque também há essa coisa adolescente, jovem, de contexto. Todo jovem é meio rebelde, meio então, contra assim, tudo. Eu hoje me posiciono dessa seguinte forma, eu sou uma pessoa progressista, estou no campo da esquerda, né? Acho que o Brasil é um país que não tem como você aplicar determinados conceitos por causa da desigualdade secular que a gente vive, né? Eu sou um cara que acredito que o governo do PT tenha feito bastantes transformações importantes, mas transformações que foram dentro daquele mesmo espectro que a gente tem, onde tem um Congresso Nacional que você precisa de governabilidade para poder fazer atuar. Então, dentro dessa governabilidade, algumas coisas avançaram, né, nas questões sociais, questões de cotas, no Bolsa Família, distribuição de renda, de programa Minha Casa Minha Vida, e uma série de outros programas que foram importantes para quem é mais pobre. Isso eu posso falar porque eu viajo o Brasil inteiro, conheço na pele a diferença, né, viajei dos anos 2000 até agora. E, por outro lado, poderia ter feito muitas outras reformas que não foram feitas. Né? O Lula estava com popularidade altíssima no segundo mandato e poderia ter colocado em pauta reformas administrativas, reforma de previdência, uma série de outras reformas que o Brasil precisava dessas reformas.